Vieirinha foi uma dupla de música sertaneja do Brasil, formado pelos irmãos Rubens Vieira Marques, o Vieira, nascido em Itajobi no dia 20 de setembro de 1926, e o Rubião Vieira, que era o Vieirinha, também nascido em Itajobi no dia 26 de agosto de 1928. Eram filhos de Bernardino Vieira Marques, era português, e Maria Gabriela de Jesus. Bernardino, pai, chega ao Brasil novo. Aí ele casa com a dona Maria Gabriela, com quem teve 9 filhos, sendo 5 homens e 4 mulheres. Vieira e Vieirinha cantam juntos desde muito crianças, sempre incentivados pelo pai. Cresceram juntos com os primos irmãos Zico e Zeca e Liu e Léo. Não havia festas que eles não estivessem presentes, sempre cantando e dançando catira. Em 1949, conhecem Tonico e Tinoco, que passaram uns dias no sítio em que moravam a convite do seu Bernardino. Tonico e Tinoco, ao ouvir os irmãos Vieira cantar, gostou muito da dupla e os convidaram para apresentações em conjuntos nos cinemas aí da região. Os irmãos Vieira, devido à timidez no primeiro show que eles tiveram em Catanduva, apresentaram-se de costas para a plateia. Então o Tonico e o Tinoco viraram eles de frente e eles desviraram e ficaram novamente de costas para a plateia porque eram muito tímidos. Tonico costumava brincar declarando que os meninos começaram de costas para a arte. É aí que o Tonico e o Tinoco oferecem para levá-los para a capital. Imagina ele tímidos, né? Mas eles ainda não tinham coragem de deixar o interior. Iniciava-se ali uma grande amizade entre as duplas. Durante o tempo que ficaram no sítio da família, o Tonico e o Tinoco colocou na cabeça dos irmãos Vieira que eles teriam que enfrentar essa timidez. Aí começaram a se apresentar nas quermesses, nas festas, nos cinemas e nos auditórios e nas rádios da região, onde em pouco tempo ficaram conhecidos nas redondezas. No rádio iniciaram-se em 1948 em Novo Horizonte, no programa O Viajante do Sertão, com o nome de Irmãos Vieira. Depois transferiram-se para a Rádio Clube de Marília, onde permaneceram por 2 anos com um programa exclusivo patrocinado pelo Refrigerante Gentil. Em 1950, fizeram a campanha eleitoral de Getúlio Vargas, que foi o primeiro ali a abrir as portas para o meio artístico. Depois do último comício na cidade de Duartina, ao descerem do trem com Getúlio, ele disse à dupla que, se fosse eleito, poderiam pedir o que quisessem. Getúlio se elegeu e os irmãos Vieira escreveram-lhe uma carta falando do sonho de cantar no Rio de Janeiro. O Getúlio, então, lhe abriu as portas da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, mas a mãe da dupla não deixou eles irem, pois tinha medo do mar. Então pediram a Getúlio uma oportunidade em São Paulo, que os apresentou à Rádio Nacional de São Paulo. Viajaram, então, com o telegrama do Getúlio no bolso. O Tonico foi esperá-los na Estação da Luz e ficaram hospedados na casa do Tonico. Estiveram 3 vezes na Rádio Nacional, gente, mas na tentativa de conversar com o diretor da emissora. Porém, não foram atendidos. Aí o Tinoco pergunta assim: vocês mostraram o telegrama do Getúlio Vargas? E eles falaram não. Quando voltaram à rádio com o telegrama do Getúlio Vargas na mão, eles foram recebidos na hora. Então se apresentaram pela primeira vez naquela emissora no programa Alvorada Cabocla de Inhozé, em 1951, com o nome Vieira e Vieirinha, que foi adotada por sugestão dos padrinhos Tonico e Tinoco. Aí conseguiram um programa só deles, Sertão na Cidade, onde cantavam músicas de Tonico e Tinoco, Serrinha, Caboclinho e músicas de autoria de Ted Vieira e José Fortuna. A Rádio Nacional foi a primeira moradia dos dois em São Paulo, porque por alguns meses eles dormiram no prédio da emissora.
Ali eles cantaram de 1951 a 1954. Depois retornaram à emissora em 1958. Foram um total de 25 anos de rádio nacional. A dupla foi um exemplo de sucesso na rádio. Antes de começar a gravar um disco naquela época, muitos diferentes dos dias de hoje, naquela época o disco não era o canal direto que colocava as duplas em contato com o público. Primeiro eles tinham que fazer sucesso no rádio, para depois começar a gravar. Gravaram seu primeiro disco em 78 RPM, em 1953, gente, olha, 78 RPM, olha como era a manivela, hoje é assim, ó, o som da luz, né? Pela Continental com as músicas O Canoeiro Não Morreu e Nova Londrina. Foram no total 32 discos na época, a vendagem dos discos e os cachês do show renderam-lhe um bom dinheiro. Mas em 1960, eles resolveram voltar para o interior, por não se adaptarem à vida na cidade grande, gente. Adquiriram um restaurante na beira da estrada e uma fazenda em Goiás de 1.500 hectares com escritura falsa, olha só. Perderam tudo, né? E recomeçaram do zero de novo. Em 1963, lançaram o LP A Volta de Vieira e Vieirinha. Daí para frente foram inúmeros discos gravados que totalizaram aproximadamente 35 discos, com os mais variados ritmos, mas a característica que mais marcou a dupla foi a dança de catira, que lhes rendeu o slogan de os maiores catireiros do Brasil. A dupla só veio se desfazer com a morte de Vieirinha, ocorrida em 7 de abril de 1991, em São Paulo. O Vieira se afastou um pouco da arte por algum tempo, aí ele voltou em 1996, quando gravou um disco com seu filho, Ailton Estulano Vieira, com o nome de Vieira e Vieira Júnior, com quem permaneceu cantando, fazendo shows, se apresentando em programas de TVs. Vieira faleceu no dia 9 de julho de 2001, em Rio Preto, devido a um câncer no intestino aos 74 anos. O maior sucesso da dupla foi, sem dúvida, Garça Branca. Os irmãos, como toda a família de artistas, estão sepultados em Itajobi, São Paulo. A família Costa e a família Vieira eram referência em modão e também em catira.